Neste vídeo, vamos apresentar as características importantes para um líder, as habilidades úteis para seu exercício e os comportamentos inadequados que ele deve evitar. Assim, esperamos construir melhores líderes aqui nessa sala. Liderança é a capacidade de exercer influência sobre as pessoas, e isso sem mecanismo coercitivo. Então, você não vai fazer com que alguém trabalhe para ganhar um salário no fim do mês, e sim porque essa pessoa te admira, te respeita e espera fazer com que a sua missão seja realizada. O líder é a centralização de tudo que uma equipe representa. Por meio de sua ação, ele obtém a cooperação entre as pessoas, estabelece, mantém e desenvolve uma direção aceita por todos, além de promover a convergência de diferentes percepções, interesses e objetivos. Sem a presença de um líder, um grupo pode ficar confuso, afinal, não há maneira de centralizar aquilo que eles querem. Poder e liderança são conceitos distintos, não se pode confundir os dois. Afinal, alguém pode ter muito poder e não ter nenhuma liderança. O exercício de poder pode até levar o indivíduo a acreditar erroneamente que é um líder, mas isso não vai significar que ele é. O poder deriva de fontes externas e internas ao indivíduo. Alguém pode obter poder através de fontes externas, como riqueza, posse de bens, posição hierárquica e participação de grupos de interesse. Também podemos ter poder de fontes internas, como perícia em algumas áreas ou personalidade. O poder também pode ser transmitido através de autoridade familiar e está relacionado, muitas vezes, ao medo e à tradição. Quando uma liderança se estabelece, é muito diferente. Afinal, uma boa liderança se baseia na personalidade do líder, em costumes, bom senso, carisma, racionalidade e também perícia. Afinal, a liderança e o poder podem se encontrar, mas a liderança é muito mais efetiva. Quando falamos de bom líder, podemos pensar às vezes em força, inteligência, mas na verdade, aqueles que estão sempre em contato com figuras de liderança mencionam pontos muito mais emocionais do que esses. Os bons líderes oferecem segundas chances, compreendem as necessidades dos outros, acreditam nas pessoas, equilibram discussões, se lembram de nomes e de enviar bilhetes, confraternizam, ouvem sem interromper e, acima de tudo, têm paciência para lidar com seus liderados. Os grandes líderes entendem que a emoção é o elo que une os líderes e os liderados. Afinal, os líderes necessitam ser pessoas significativas, e o vínculo emocional supera ou fortalece todas as qualidades pessoais que um líder pode ter. Momentos de estabilidade e incerteza são comuns quando fazemos algo novo, como novas atividades ou quando enfrentamos mudanças significativas no trabalho. Nessas situações, é importante que os líderes tenham atributos especiais e se adaptem bem às mudanças e desafios, como estabilidade emocional. Um desses atributos básicos é a capacidade de produzir visões. O líder precisa ter uma visão clara e inspiradora, desafiando as pessoas a alcançarem seu potencial máximo. Essa visão deve ser compartilhada por todos os liderados, orientando suas decisões e promovendo a cooperação. O líder também deve dominar a linguagem adequada para transmitir essa visão de forma emocionalmente impactante, sendo necessário estudar, compreender e praticar essa linguagem apropriadamente. Além da capacidade de produzir visões, um líder organizacional precisa desenvolver outras habilidades essenciais, como perseverança e compromisso. É importante que o líder demonstre a visão por meio de suas ações, mostrando que suas palavras correspondem às suas ações. Um verdadeiro líder entende que as intenções não têm valor sem a percepção dos liderados. É necessário mostrar, além de dizer, a importância de determinados valores e comportamentos. Os líderes devem servir como modelo de dedicação, pois apenas discursos e afirmações não são o suficiente para inspirar os funcionários a seguir a visão. Portanto, exercer a liderança requer a habilidade de compreender os elementos que influenciam a percepção dos liderados. Muitas vezes, pequenos detalhes como um sorriso, um cumprimento ou a palavra certa no momento certo são mais significativos do que técnicas comportamentais e gerenciais sofisticadas. Um líder efetivo é capaz de discriminar detalhes e demonstrar sensibilidade e empatia. Além disso, espera-se que um líder seja capaz de perseverar nos momentos difíceis, sustentando a visão mesmo quando surgem obstáculos. Isso inclui comunicar a visão continuamente, antecipar-se aos problemas, analisar causas de resultados negativos, manter as pessoas informadas sobre os resultados positivos e apreciar iniciativas que reforçam a persistência para atingir metas e perseguir a visão. O líder também demonstra compromisso com as causas que abraça, dedicando tempo e fazendo sacrifícios pessoais. Portanto, um líder efetivo é aquele que demonstra sensibilidade, perseverança e compromisso, sendo capaz de discriminar detalhes, superar dificuldade e se dedicar a causas que abraça. É verdade que muitas pessoas têm a habilidade de desenvolver visões, mas nem todas conseguem se firmar como líder.
Existem atributos adicionais que serão necessários para exercer a liderança de forma eficaz. Alguns desses atributos são a habilidade interpessoal, em que o líder reconhece a sua eficácia e depende de suas habilidades interpessoais que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Ele entende que os componentes emocionais são a base para estabelecer comportamentos eficazes. Autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para um líder, pois permite que ele reconheça e neutralize seus próprios conteúdos que podem influenciar seus comportamentos e interpretações. Isso também ajuda o líder a aceitar críticas de forma mais construtiva. Convicção. Um líder deve ter convicção em sua capacidade de obter sucesso e tomar decisões acertadas. Isso requer combinar capacidade técnica com equilíbrio emocional para enfrentar os desafios em direção à visão. Autoconfiança. A autoconfiança permite que o líder se cerque de pessoas inteligentes e ativas, permitindo seu crescimento e seu desenvolvimento. O líder não deve ser um mero manipulador, mas sim promover o crescimento de seus liderados. Comportamento de líder. Existem diversos comportamentos que o líder deve demonstrar, como expansividade, inteligência, estabilidade emocional, entusiasmo, ousadia, sensibilidade, confiança, imaginação, espírito crítico, senso de justiça e disciplina. Esses comportamentos contribuem para criar uma espiral de desenvolvimento e motivar os liderados. É importante ressaltar que a presença dessas características comportamentais não garante automaticamente a capacidade de liderança. A prática em organizações mostra o desenvolvimento de habilidades específicas é necessária para exercer a liderança de forma eficaz. Portanto, é importante que os indivíduos busquem aprimorar constantemente suas habilidades de liderança e adaptá-las ao contexto em que estão inseridos. Existem algumas habilidades que podem facilitar a liderança, contribuindo para reduzir as barreiras interpessoais, aumentar os sentimentos de identificação e estabelecer elos emocionais. Uma habilidade é diferente de conhecimento. Uma habilidade é um conhecimento posto em prática. A habilidade de observar na gestão compreende perceber as mensagens não verbais no comportamento das pessoas, identificar os comportamentos favoráveis e não favoráveis aos objetivos pretendidos, assim como suas causas, para incentivar ou neutralizar esses comportamentos, e identificar as características comportamentais das pessoas. Um bom observador deve ser paciente e buscar detalhes, deve usar da discrição e respeitar a privacidade de quem observa, tentando manter-se neutro, e pode até utilizar meios eletrônicos. É importante tomar cuidado com preconceitos e mecanismos de defesa que possam surgir durante a observação. A escuta é uma habilidade importante para líderes, mas muitos têm dificuldade em escutar profundamente, às vezes por conta de mecanismos de defesa que dificultam a escuta, como o medo de lidar com informações amedrontadoras ou a tendência de controlar a conversa. Para uma compreensão mais profunda, é necessário que o líder se aperfeiçoe na arte de escutar. Falar tem um efeito terapêutico e pode ajudar o indivíduo a ordenar suas ideias e refletir sobre elas. Por isso, permitir a fala terapêutica pode ajudar o líder a se tornar uma pessoa significativa para seus profissionais. É possível sentir a compreensão do ouvinte quando o mesmo responde ao que lhe foi dito ou simplesmente opina. Por isso, a habilidade na fala é importante para transmitir a tal compreensão. A fala do ouvinte pode acabar sendo tomada por mecanismos de defesa, como deslocamento, quando se tenta desviar a atenção do que foi dito, a identificação, quando nos identificamos com o que foi dito para criar uma falsa irmandade na dor ou justificar algo, a distração, querer distrair o que foi dito a algum detalhe ou ponto específico da fala, fantasia, que é quando dizemos algo do tipo: ah, mas se tivesse acontecido de outro jeito, negação da realidade ou até a racionalização. Esses mecanismos são inconscientes, mas se tornam hábitos utilizados com frequência e prejudicam a habilidade da fala. A boa fala requer correspondência com a escuta e uma postura adequada, e deve conter reflexão para demonstrar a compreensão com o que ouvimos. O envolvimento é essencial para a compreensão profunda e efetiva das questões dos liderados. Isso envolve fazer parte da situação sem se deixar dominar pelas mesmas emoções. Ao se envolver, o líder pode avaliar ideias de inovação de forma mais favorável, compreendendo os benefícios e analisando os aspectos positivos da proposta.
Além disso, o envolvimento fortalece os relacionamentos, demonstrando um interesse genuíno nas atividades dos liderados, sendo sua natureza e transmitindo a visão de trabalho com precisão. O uso da linguagem técnica apropriada e o compartilhamento de programas de desenvolvimento também contribuem para fortalecer esses relacionamentos. A visibilidade do líder aos liderados é fundamental, pois a ausência é notada e pouco perdoada. Visitas regulares aos locais de trabalho, troca de e-mails e telefonemas são maneiras de demonstrar. Um bom líder também é compreensivo. Compreender significa escutar, observar e envolver-se. Compreender não significa concordar com a pessoa. Ao compreender, nós conseguimos identificar nos liderados fraquezas, pontos fortes, esquemas de pensamento e mecanismos de defesa que vão nos dizer mais sobre a pessoa. Para demonstrar a compreensão, nós podemos repetir a fala do liderado resumidamente. Assim, ele vai se sentir ouvido e vai entender que nós compreendemos o que ele está dizendo. Também é necessário que o líder seja congruente, ou seja, harmonioso entre as suas falas e ações. Para sermos congruentes, nós devemos rever nossos comportamentos, então devemos ser humildes e flexíveis para compreender quando falamos algo que não fazemos. O feedback em si é um meio de comunicação entre o líder e a sua equipe, onde o líder se expressa a um dos integrantes da equipe ou com a equipe por um todo, com o intuito de dar orientações da melhor forma possível. A capacidade de dar e receber um feedback é algo crucial para ser um bom líder, já que um bom líder precisa orientar e direcionar sua equipe, ou mesmo precisa saber quando e como realizar um feedback para alguém, utilizando de técnicas para ter uma melhor performance e conseguindo capturar a atenção dos membros da equipe ou da pessoa a qual ele está orientando. Receber um feedback não é algo muito fácil na maioria dos casos, pois muitos acreditam na própria ideia de que eu estou certo e pronto, e acabam apenas ignorando as orientações ou conselhos que recebem de alguém. Por isso, aquele que está dando feedback precisa saber como o fazer. A expressão corporal também é um meio de comunicação, porém de forma indireta, onde é preciso ser analítico e atencioso no comportamento das pessoas para saber o que realmente está acontecendo. Qualquer um pode desenvolver a habilidade de fazer a leitura corporal de alguém, desde que haja uma constante atenção nos seus hábitos, costumes e gostos, conseguindo diferenciar como a pessoa age em certas ocasiões e tendo em mente como essa pessoa age em certas situações e por algum motivo passa a agir de forma diferente do habitual, você consegue fazer uma leitura corporal dessa pessoa, pois ela houve uma mudança de hábitos, uma mudança de como ela se comporta perante aquela situação. Um bom líder tem a capacidade de fazer a leitura corporal dos integrantes da sua equipe e consegue identificar em certas ocasiões a omissão de algo, algum desconforto, insatisfação, insegurança, ansiedade, com base em como a pessoa está naquele momento. Habilidade para orientar. Esse requisito acaba sintetizando todos os demais requisitos e compreende diversos fatores, como identificar o que deve ser comunicado ao liderado. Isso inclui a interpretação das percepções do liderado. Utilização de uma forma adequada para promover a comunicação. Muitos supervisores falham nisso por não se atentarem como a maneira de abordar o conteúdo possui tanta importância como o próprio conteúdo em si. A comunicação ser realizada no momento adequado. Diagnosticar o motivo para que a orientação possa e deva ser feita. Isso se dá porque as pessoas precisam saber de um porquê para tudo isso. E a escolha apropriada local. Os líderes devem tratar de um assunto novo ou delicado em locais especiais. Isso favorece a memorização, desperta a atenção das pessoas e cria associações de ideias. Erros comportamentais. Erros grosseiros, sobretudo de comportamento, acabam comprometendo os esforços para o estabelecimento de uma relação genuína de liderança. Alguns destaques para realizar atividades paralelas enquanto escuta. Há alguns líderes que possuem o desagradável hábito de dizer ao liderado ou ao subordinado, por exemplo,
Vamos nos falando enquanto estamos andando e assim já aproveitamos para saber o que se passa. Esse comportamento demonstra, né, bem de forma muito desagradável para o subordinado, o que ele representa para o superior. Permitir interrupções por terceiros. Interrupções demonstram o grau de importância que as pessoas possuem para o interlocutor. Muitas vezes acabam destruindo a tentativa feita pelo subordinado que, com esforço e até sofrimento, quis se manifestar, né, de uma emoção ou algum ponto de vista. Escolher locais inadequados ao relacionamento interpessoal. Interromper em momentos inadequados. A interrupção inteligente acaba que aprofunda o entendimento do assunto e o vínculo com a pessoa que fala. Só que para isso requer uma sensibilidade e uma atenção melhorada. Por outro lado, uma interrupção qualquer provoca reações na pessoa que fala e com ela, quem está falando pode acabar interpretando como falta de atenção ou desinteresse. Atender em momentos ou situações inadequadas para quem escuta. Devemos também nos atentar a possíveis momentos inadequados de ter uma conversa. Em geral, a sinceridade é o que produz melhores resultados nessa situação. E reconhecer que não estamos aptos à escuta ou atenção e deixar isso explícito. Preocupar-se mais em julgar do que escutar. À medida que julga e manifesta sua opinião, aquele que escuta estabelece algum tipo de censura, inibindo e transmitindo ao que fala suas próprias ideias, conceitos e preconceitos. Algumas considerações finais. Com essa apresentação, esperamos ter proporcionado a compreensão de aspectos que cercam o exercício da liderança, destacando principalmente a importância da percepção, pois as ações de um líder despertam atenção, percepção e memórias dos liderados. Que tipos de comportamento desencadeiam e como isso acontece. Os aspectos emocionais presentes na relação entre líder e liderado, que é uma troca contínua e complexa através da fala e a escuta, permeando a prática do feedback. A presença de mecanismos de defesa das duas partes, cuja amenização requer a busca contínua do autoconhecimento. Lembrando que colocar todos esses conceitos em prática não assegura que o indivíduo se tornará um líder. Ainda assim, eles contribuirão para melhorar suas relações interpessoais, tanto com familiares, amigos e colegas de equipe ou de trabalho.